Sejam bem-vindos à Reconexão Criativa. Hoje eu, Aida Dias, tenho a alegria de receber novamente Davi Jesus Vignoli. O Davi é um viajante e artista que tem a sabedoria de seguir aquele famoso ditado: viajar não para escapar da vida, mas para que a vida não te escape. E é sobre isso o nosso papo hoje. Como que a relação dele com as artes e com a criatividade contribui para que ele tire o melhor proveito das viagens e da vida. Embarque com a gente nessa viagem e se inspire para o seu próximo destino. Sejam bem-vindos a mais uma conversa da Reconexão Criativa em clima de viagem. E agora tendo a alegria de receber novamente o Davi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, de volta. Obrigado por estar de volta aqui. A gente teve a alegria, de poder gravar essa segunda entrevista agora em outra cidade, no nosso modo turista ativado, que estamos em Tiradentes, num espaço aqui que é uma delícia onde a gente está. Nesses dias, viajando, desde a sua última entrevista, uma coisa que acho que ficou, chamou atenção, você ser essa pessoa que viaja a trabalho e que, pelo seu estilo, você acabou viajando aí para os 5 continentes, Então, acho que ficou esse gostinho de vamos conversar mais sobre isso e como que viagem e criatividade, se relacionam, Então, eu queria começar te perguntando sobre alguma viagem que foi bem marcante. Acho que teve alguma que foi muito inusitada, enfim. Eu acho que eu gosto muito de viajar, para conhecer um pouco da cultura, e eu aproveito muito também para ir para essas convenções de yoga, que eu pratico yoga, então vou muito para essas convenções de yoga. E uma viagem que me marcou muito foi eu e minha esposa, nós fomos para o Japão. Uau. E eu acho que o Japão, por ter uma cultura tão diferente, do Brasil, então ele acaba fazendo com que a gente reflita, Me fez refletir muito. Fui para essa viagem, vi todos os detalhes que eles colocam nas peças artísticas, E entendi também muito mais sobre a cultura japonesa, Então fazer essa imersão ajuda a entender aquele povo e ajuda a nos entender também melhor. Foi a minha experiência. E do jeito, do japonês, teve algo que é marcante, da forma deles ou falar ou agir? Tem uma disciplina, muito, muito forte, na cultura, então tem muita coisa, que nós podemos aprender e, obviamente, tenho certeza que tem coisas que eles também possam aprender com a gente. Mas eu gostei bastante de interagir com os japoneses, eles são muito receptivos aos turistas, E a imagem que a gente tem é que o Japão vai ser talvez um lugar de culturas mais diferentes, talvez seja difícil encontrar esses ecos culturais com. E o Brasil foi muito influenciado também, pela vinda dos japoneses, Se eu não me engano, é o país com mais japoneses fora do Japão, Ah, sim. Agora eu acho que a gente pode até chegar um pouquinho para lá por conta do sol, que tem Vamos essa lá. alegria, da gente estar aqui no lugar com a natureza. E, Davi, você também viajou muito a trabalho para fazer também essas facilitações gráficas, Teve alguma que te marcou muito, de você ter achado um tema interessante? Porque eu acho que isso que é muito legal, Você está imerso ali em palestras, em temas, sempre está aprendendo coisas, Teve uma que eu fiz por mais de 10 anos, que foi o futuro do livro. Então eu vi muito todo esse processo, Junto com esse evento, a gente viu muito essa questão do futuro do livro ser modificado com os tablets, com a vinda dos tablets, com a leitura digital. E foi até para Canon, porque eles têm um local lá muito legal onde eles fazem impressões em grande escala, eles imprimem os livros e tudo mais. Eles têm umas máquinas, que eles vendem essas máquinas de impressão. Então eles fazem esse evento para, obviamente, atrair editoras, atrair escritores também para imprimir o livro, fazer livros de que eles chamam livro de é só uma impressão, só um livro, Tem que fazer já um estoque, vai imprimindo sob demanda. Exatamente, impressão sob demanda. E o que aconteceu foi que esse evento mudou muito, Antes era tecnologia, agora virou mais como criar comunidades. Eu acho que foi um dos eventos mais interessantes que eu participei.
Em termos do futuro do livro, a gente pode ter esperança que continuaremos tendo gerações leitoras, assim? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o livro, eu lembro até no começo do evento, o pessoal estava com medo de que o livro fosse ser extinto, né? Mas eu acho que não tem perigo, eu acho que cada vez mais ele está sendo em demanda, né? Impresso em demanda, então não vão ser tiragens muito grandes, mas vão ser tiragens mais curtas. Legal. E a gente está falando desses temas, assim, né, que o seu trabalho criativo te permitiu ter contato. E ontem a gente teve esse passeio, né, do Becos de Tiradentes, onde a gente volta assim, na origem, né? Eu acho que falar da história de Minas Gerais e do início assim, da história tem muito a ver com essa parte também da extração de ouro, etc., que foi o que a gente escutou, né? E aí você fez uma conexão assim com um dos seus trabalhos que foi muito curioso, assim, né? Você porque eu trabalhei muito, né, no mercado financeiro, né, em inglês, e depois que a gente ouviu essa história fantástica aqui no tour, né, do walking tour aqui de Tiradentes, que muito do ouro, né, de Minas Gerais, ele ia para Portugal, mas como Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, esse dinheiro acabou indo para a Inglaterra. Então, eu trabalhando no Banco da Inglaterra, eu também trabalhei com eles, na verdade onde tem uma reserva de ouro imensa, né? É interessante que, na verdade, dentro do banco, eles não têm um mapa. Ninguém tem um mapa, justamente para não chegar no cofre, né? A planta do prédio não tem, existe. não existe, não pode. Ninguém pode saber como é que chega lá no cofre. E é muito legal que a gente não imagina que no mercado financeiro vão ter trabalhos tão legais igual o seu, assim, né? Deve ter levado alegria para rotinas talvez bem mais cinzentas, assim, né, do que seu trabalho. E esse trabalho de desenho e dessa facilitação gráfica você também traz para as viagens, né? Que eu acho que quando a gente fala de viagem, a gente também tem essa coisa de registrar, de levar um pouco para casa. E hoje a gente está muito acostumado com a ideia de fotografar e de ter um feed enorme. Mas pode ter formas mais criativas também da gente registrar viagens, né? Claro, aqui eu trago até o meu caderninho, né, de viagens. Então eu faço sempre ilustrações, né, do que aconteceu lá. E é interessante porque, obviamente, a gente acaba registrando, né, as coisas que tocaram a gente de uma forma ou de outra, né? Você faz como um diário, assim, todo dia? É quase um diário, ó, só ver aqui, ó. Dia 12, terça-feira, dia 13. Isso foi uma viagem para a Índia, ano passado, também uma viagem muito, muito profunda, assim. E e qual o momento da viagem? É quando você chega no fim do dia, você acorda fazendo isso? Então, o que eu faço na minha rotina é tentar achar uma ou 2 horas, provavelmente 1 hora, né, depois que a gente chegou no hotel ou terminou o dia, e fazer essas anotações. E depois realmente você acaba tendo uma narrativa da viagem que é muito pessoal também, muito especial. E qual que você sente que é a diferença, assim, da gente fazer esse trabalho, né, de registrar a gente mesmo e não só ter fotos, assim, né? As fotos acabam que, no meu caso, eu acabo nunca olhando depois, né? E essas histórias aqui eu pego de vez em quando, dou uma lida e aí eu me lembro E eu também faço, obviamente, um registro assim com humor, né? Então, obviamente, os detalhes de humor, eles acabam chamando a atenção, coisa que na foto vai ficar mais difícil, no vídeo também, a não ser que você filme direto, né? Sim. Porque vai levar um maior tempão, mas eu acho bem legal usar a ilustração como uma forma de contar uma história. Muito legal. E achei muito interessante essa forma também, porque eu acho que quando a gente está viajando, facilmente a gente ativa aquele modo assim, de estar vivendo muita coisa, às vezes não consegue nem absorver, e essa é uma forma também da gente ativamente reviver o dia, a gente selecionar o que é que nos marcou mais. Eu acredito que a gente também tem um contato mais profundo assim, com a gente mesmo e até com as transformações que a viagem está fazendo na gente. Porque eu acho que a viagem também tem disso, né? Parece que é um momento, é uma jornada também da gente se olhar, se descobrir. Eu acho que a gente volta, às vezes, com insights, né? Volta empolgado, assim, quando volta para casa, né? Experienciável. No meu caso, eu experiencio um novo mundo, né? Que se abre, né?
Sim, e isso é legal, até a questão do Novo Mundo, que é um dos nomes, né, da sua novela gráfica, e o outro que é a Menina do Himalaia. Eu acho que também até os cenários, né, não são histórias que se passam assim dentro de casa e tal, tem essa coisa exploratória também, que tem muito desse seu perfil aí de ter rodinha nos pés, né? Eu acho que vem muito também do que eu gosto muito de ler histórias em quadrinhos, então o fantástico ele está muito presente, né? Então eu acabo não representando muito histórias do cotidiano, mas mais histórias fantásticas nas histórias que eu faço. E você, como a Menina do Himalaia, teve lá? Então, essa foi uma viagem. Eu fui uma vez com minha esposa, a gente gostou muito dos Himalaias e fui a segunda vez ano passado. E eu acho que é uma viagem assim para descobrir o silêncio, né? Então, uma viagem assim muito profunda. É, legal, porque às vezes costuma ser tão agitados, né? Os dias de viagem e tem esses destinos que talvez seja para a gente ter esse contraponto da nossa rotina, que é tão barulhento em geral, né? Exatamente. Muito bom. E Davi, assim, para a gente poder então terminar, quais dicas você dá para pessoas que queiram viajar de forma mais reconectada e mais criativa? Eu acho que um dos fatores assim que eu gosto na viagem é, obviamente, tentar evitar muito consumismo, né? Mas é uma coisa minha pessoal e observar mais a parte cultural, né? Os designs que são diferentes, né? Como as pessoas falam, né? O sotaque. Então tem muita coisa assim para se observar, né? E muitas vezes são coisas que a maioria dos turistas elas não percebem, né? Então eu acho que por isso que é bom a meditação, que você acaba também tendo um pouco mais de tempo, né? Não ficar muito ansioso, né? Porque as pessoas às vezes ficam muito ansiosas. Eu ficava muito ansioso no passado para tirar foto de todos os cartões postais, né? Fazer aquela lista, né, do que você tem que ver e realmente fazer um turismo um pouco mais lento, né, com menos coisas e poder absorver um pouco da parte cultural do país. Legal, é muito legal que te ouvindo falar, a gente vê que uma das coisas que eu acho que faz parte dos seus roteiros é essa paisagem sonora, né? Você viu, você tentou imitar aí o sotaque do mineiro, ainda precisa trabalhar mais. A gente viu que isso está na sua atenção, uma viagem que é silenciosa e tal, né? Eu acho que isso é uma camada também interessante. E esse aspecto mesmo que eles até falam nesse movimento do slow traveling, assim, né? A gente viajar também de forma mais desacelerada e aproveitar, né? Talvez não seguir, como você falou, esses roteiros, assim, se você não for em tal lugar, você não viajou. E não é bem assim, né? Talvez a gente seguir o que a gente mesmo quer, Exatamente. E aí é só minha experiência aqui, cada um faz também da maneira que quiser. Claro. E eu achei muito legal isso também, de a atenção às vezes não está tanto no consumismo, né, como uma das opções aí da gente pensar também na viagem, porque tem esse aspecto também da própria decisão ser um processo desgastante. Então a gente comprar também, a gente decidir, a gente escolher entre um e outro, ver se está valendo a pena, ver se vai caber na mala. Então acho que também quando a gente tira isso, acho que libera a nossa atenção para outras coisas, né? Então vale experimentar também. Muito bom. E por último, Davi, acho que a gente está aqui, né, tendo a alegria de ter esse modo viajante ativado, né? Mas eu acho que esse modo, quando a gente ativa na viagem, né, essa questão do turismo, assim, a gente também pode ativar isso quando a gente está em casa, né? Às vezes a gente não precisa estar longe. A postura que a gente assume quando está viajando, talvez pode estar em casa, assim, também. Você sente isso, que está no nosso bairro, você costuma normalmente estar com esse olhar que você tem aqui, por exemplo, em Tiradentes, no seu cotidiano, assim? E alguma dica para compartilhar nesse sentido? Gosto muito de descobrir as histórias, né, dos locais, assim, que a gente tem, sei lá. Às vezes até tem uma igrejinha na sua cidade, aí tem uma história lá do passado, que na verdade foi uma igreja construída talvez por um grupo, né, discriminado no passado, né? Então tem muita história aí que pode ser explorada e essa história acaba ajudando a gente a nos conhecer melhor, né? Excelente. Então acho que um modo bom aí da gente caçar histórias, né, das pessoas, dos lugares ao nosso redor. Excelente. Davi, muito obrigada por ser esse
esse parceiro tão criativo de viagens. Acho que viajar com você compartilha esse seu olhar aí criativo, curioso com a gente. Foi muito bom. Que a gente continue aí viajando agora pelo Brasil, que eu acho que tem muito lugar legal também pra gente conhecer. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, gente.